O Deus que diz que no mundo teríamos aflições, uma frase de Cristo, é o mesmo que também diz em Cristo que no mundo nós teríamos uma vida abundante nele. Note que a proposta é a seguinte: da parte da sua vida, a maior parte, a abundância, será de vida, de satisfação, de sucesso, de realizações, de prazer. E frações desta vida serão de dores, de perdas, de angústia. A perda de um emprego, a perda de um ente querido, certo? Um momento onde a instabilidade vai atingir seu casamento, certo? Porque quando nós olhamos relacionamento, normalmente ele é formatado em harmonia, desarmonia e reparação. É assim que funciona. Eu tenho uma secretária que nos ajuda na nossa casa. Ela vai segunda, quarta e sexta. O que ela faz na sexta? Repara a desordem que nós causamos na quinta. Quando ela sai da minha casa na sexta, e ela deixou a casa em ordem, o banheiro limpo, tudo estruturado. Só que a minha casa tem vida, e onde tem vida tem resíduos da vivência, seja eles materiais, como um papel higiênico no cesto do banheiro, como um copo sujo no canto da pia, como um farelo de alguma coisa que foi comida. O que é isso? Isso é resíduo de vida. Isso cria uma desarmonia no lar, é verdade. Mas para que a harmonia volte, o reparo tem que chegar primeiro. É importante nós entendermos que precisamos manter a fé, mas trazer um pouco mais de razão para a nossa vida, de raciocínio. Nada que combata e que seja oposto à fé, mas nada que também, não seja insano, porque o grande problema tem sido esse. Eu vejo pessoas de fé e muitas vezes converso com pessoas fora do púlpito, que eu sei que essas pessoas são de Deus e vão morar nos céus. Mas quando eu vejo a maneira que essas pessoas sofrem e vivem, e o desgaste cujos quais elas se expõem, eu descubro que elas são companheiras de Satanás nessa vida, e vão apenas morrer com Cristo, mas viver com o demônio. Viver com escolhas ruins, com uma vida que não é uma promessa, é uma saga. E onde está a responsabilidade disso? Quem é que é responsável por isso? Planeja culpar alguém? Fique à vontade. Mas remover 100% da sua culpa é algo que não há razão para fazê-lo. Pessoas são capazes de ver um relacionamento destruído e na destruição desse relacionamento pegar toda a motivação da destruição e colocar no outro que fez a mesma coisa com você. São incapazes de corrigir e de pensar o quanto de parcela eu tenho de culpa ou o que eu fiz. Ah, pastor, eu não fiz nada. Fez. Talvez você não fez nada para acabar o relacionamento, mas fez muita coisa errada para escolher o relacionamento. Então, na próxima escolha, já que você acha que não fez nada para destruir, nada nocivo, pelo menos corrija seus critérios de escolha. Responsabilizar as pessoas, ou nos responsabilizarmos, é importantíssimo. Trazer um pouco mais de razão para a minha grana, trazer um pouco mais de razão para a minha saúde, trazer um pouco mais de razão para a minha fé, para as minhas decisões. Não há nada de errado. O que é errado
entra ano e sai ano, e eu não tenho grana, eu não tenho saúde, eu não tenho amigos, eu não tenho comunhão, eu não tenho nada. Então provavelmente você nem quer mais viver. Você quer que Cristo volte, para que Ele te livre do sofrimento, cujo qual você, na maioria das vezes, é o maior causador. Por isso, apesar de no nível de espiritualidade desejarmos ouvir a voz de Deus o tempo inteiro, eu queria dizer a você que a maior parte das instruções que você precisa para viver, Ele já te deu. É responsabilidade sua decidir que horas levanta, se escova ou não seus dentes, se penteia ou não seu cabelo, que sapato, tênis, camisa, calça, saia, vestido, se sai maquiada, se não sai, que horas almoça, se almoça ou se não almoça, que horas vai dormir, se não vai dormir, se não dá tempo, se tem que estudar, se não tem, se vai fazer o melhor, se não vai. Por quê? Porque Deus nos deu faculdades mentais, capacidade de raciocínios. É lógico que isso não serve para tudo, mas serve para a maioria daquilo que vamos viver. Mas algumas decisões e algumas áreas requer de nós conhecimento cujo qual nós não temos. Quando eu resolvo introduzir outra pessoa, quando eu desejo e resolvo caminhar num ambiente que eu não conheço muito, inevitavelmente ele se torna nebuloso, escurecido, sinuoso. Minha capacidade de enxergar, ela se torna limitada. Então, para minha segurança, todas as vezes que eu não enxergo muito longe, eu diminuo a minha velocidade, porque talvez eu possa, ou eu não posso, impedir a colisão, mas eu posso amenizar os danos. Porque muitas vezes é isso que vamos ter que fazer, irmão. O conflito conjugal, a situação que nós vamos enfrentar, ela irá acontecer. Então eu não posso evitar a briga, mas eu posso amenizar os danos com aquilo que eu digo e como eu me comporto. Pastor, mas como é que nós fazemos isso? Entendendo que somos movidos por vozes, influências. Domingo eu falei sobre a voz na serpente, uma série que eu ministrei. A voz na serpente, a voz na sarça, a voz na jumenta, a voz no ar, falando por detrás, no profeta Isaías, e a voz nos céus. Não havia voz da jumenta, não havia voz da sarça, não havia voz, me ajude aí, da serpente. Não havia voz no nada, tinha alguém falando ali. E o que essa voz trazia consigo? No domingo eu mostrei que a voz na serpente, ela segue um padrãozinho que é fácil de identificá-la. Lembra qual é? Todas as vezes que você escutar a voz na serpente, aquilo que ela te mandar fazer, os outros não podem. Por isso que eles obedeceram a voz na serpente, mas tiveram que se esconder. Foi assim com Eva e Adão, foi assim com Acã, foi assim com Sansão, foi assim com Ananias e Safira. Estou só fazendo uma retrospectiva. Vai fazer, tem que esconder, tem que fechar a porta, ninguém pode ver, não pode falar, olha, traz vergonha, traz humilhação, é isso? Então, você pode ter certeza que se depois de fazer algo, você tem que ir para as trevas, para a escuridão, para o oculto, não foi Deus que te falou, foi o Satanás na serpente, que também não é nem mais serpente, está atualizado. Celular, certo? Hoje não tem mais, certo? E não bota a culpa no celular, não. O celular é do Satanás? Não. Televisão é do Satanás? Não. A pessoa que está usando que pode estar influenciado, tá certo?
Então é assim que funciona. Hoje eu quero falar de duas vozes, rapidinho. A voz da jumenta. Uma jumenta falante. Tu acredita? Coloca na tela, santo varão, que eu preciso provar. Pega a visão, fiel. Então o Senhor fez a jumenta e ela disse: o que foi que eu fiz a você para que você me espancasse já? Quantas vezes? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra. Usa-me, ó Deus, para falar com o teu povo e também comigo, porque às vezes somos mensageiros extraordinários para a vida alheia, mas somos terríveis para trazer uma mensagem para o nosso próprio coração. Por isso, usa-me, ó Deus, e que não haja hipocrisia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Aprenda uma coisa quando você for ouvir o conselho de alguém e uma palavra de alguém: o conselho sempre será melhor que o conselheiro. É muito mais fácil dar conselho para os outros do que para você mesmo. Tá certo? Mesmo que o conselheiro não seja tão bom, não despreze o conselho, porque ele pode ser extraordinário e transformar sua vida. Nós estamos diante de um texto, pelo menos estávamos diante de um texto, certo? Que estava aqui, e ele fala no momento que a jumenta, isso, deixa aí, santo varão, que às vezes o povo não tem tempo de ler a Bíblia em casa, por isso que eu gosto de ler aqui. Quem não leu a Bíblia hoje, levanta a mão. Seja franco: pastor, não tive tempo. Fantástico, vamos resolver isso agora. Leia aí a turma. Quem já leu a Bíblia hoje, levanta a mão. Nossa, foi fantástico. É fácil, né? Olha só, preste atenção aqui que a história é que é interessante. Olha só, o povo está chegando próximo a Jericó, território dos Moabitas. O rei de Moabe se chama Balaque. Ele é o rei dos Moabitas. O povo está chegando liderado, e Balaque fica com medo deste povo. É um povo que Deus tem abençoado. Ele não sabe o que fazer com aquela situação. O povo de Moabe começa a ficar perturbado, cobrando de Balaque uma atitude. Balaque não sabe o que fazer. Então ele procura um homem chamado Balaão. Um homem que é reconhecido por ter intimidade com Deus, por ser capaz de abençoar ou amaldiçoar. E Balaque então manda alguns de seus príncipes, conduzindo alguns presentes. Obviamente não se apresenta um profeta, né? Era um hábito deles para fazer uma solicitação sem levar um presente. E quando os mensageiros de Balaque chegam a Balaão, Balaão diz: fica comigo essa noite, porque eu vou conversar com Deus a respeito da sua petição. Qual era a petição? Vem, porque Balaque está te chamando, porque vem um povo e Balaque está com medo, e ele precisa que você amaldiçoe este povo. No amanhecer, Balaão chama os príncipes e diz o seguinte para eles: vão embora, porque eu recebi uma mensagem de Deus que eu não posso amaldiçoar esse povo, porque este povo Deus abençoa. Os mensageiros voltam para Balaque e diz a Balaque: olha, Balaão não quis vir falar contigo, certo? Ele não vai vir aqui e não vai amaldiçoar. Balaque disse: então vamos melhorar a oferta. Agora vamos mandar um novo grupo de mensageiros. Eles levam agora uma proposta melhor. São homens mais honrados. Da primeira vez que foram num carro popular.
agora já chega no importado, a proposta agora é mais expressiva. E chegam e dizem a Balaão: Balaque nos mandou, pedindo para que você vá até lá para amaldiçoar. Sabe o que Balaão diz? Fica aqui porque eu vou falar com Deus. Bom, nós estamos com um homem de Deus chamado Balaão, que me parece que sabe poucas coisas a respeito de Deus. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se Se ele já perguntou a primeira vez, e na primeira vez Deus diz não vou fazer, não é para perguntar. Só que eu pergunto a você, por que você acha que Balaão pergunta de novo? Me ajuda. Por causa da oferta. Você está entendendo? O propósito do inimigo é sempre melhorar a oferta. Tá certo? Para tirar você do caminho, ele melhora a oferta. Ele cria um ambiente onde aparentemente você vai levar mais vantagens, vai ser mais satisfatório, vai ser mais rápido. Eu não sei qual é a vantagem que ele vai criar para você. Deus falou: não vai. E eles voltam. Diz a Balaque: ele não vem. Balaque diz: vamos melhorar isso, cara. Ele não deve estar vindo porque a oferta não é boa. Presta atenção, Satanás sempre tem uma oferta melhor. Sempre tem. Ele vai melhorando a oferta. Ele vai criando um ambiente onde ele vai construindo uma sensação em nós de que nós vamos levar uma vantagem tão grande. É assim que funciona. Na terceira vez, Balaão acaba indo. Depois você lê, porque é bem legal. Pega uma jumenta e lá vai ele montado na jumenta. Deus queria que ele fosse, sim ou não? E por que ele foi? Deus queria que ele fosse? Por que ele foi? Porque ele queria ir. Ele queria ir. Ele olhou e viu vantagens. Lá vai ele montado na jumenta. De repente, o que a jumenta vê? O anjo. O anjo está na frente da jumenta com a espadinha na mão, estilo Zorro. A jumenta, que não era otária, saiu do caminho e desviou do anjo. Menino, o Balaão ficou nervoso e sentou-lhe o cajado na jumenta. Botou a jumenta de novo. Vai, jumento. Vai passar num lugar apertadinho. O anjo estava lá, ó, com a espada. Quem é que está vendo? E o Balaão. Isso é uma humilhação. A jumenta vê e o homem não. Às vezes eu penso se a Bíblia não está comparando nós com quem não vê com o jumento. Não vou falar isso para não ofender você, mas tem pessoa na igreja que você olha e se você falar que ele parece com o jumento bota você na justiça. Olha só, a jumenta, quando viu o anjo, e Balaão, ela já apanhou uma vez, sim ou não? Então ela já sabe que o cara bate. O que ela tentou? Conciliar. Então ela jogou e desviou do anjo. A perna do Balaão que estava, né? O pé imprensou no barranco, menino. Ele desceu e sentou-lhe o porrete na jumenta. Beleza. Lá vai a jumenta. Agora vai passar num lugar que não tem espaço. O anjo já ficou no meio, que é para não ter. Quando a jumenta viu o anjo, coitado, ela empacou, ela deitou. Aí o Balaão desceu, ele pegou o cajado e toma na jumenta. Já virou violência doméstica. Toma na jumenta. Aí a jumenta falou: o que eu fiz a você para você me espancar 3 vezes? Eu gosto de que uma jumenta alfabetizada, uma jumenta que sabe contar.
Que jumento que contou? Apanhei uma vez, apanhei duas. Só jumento que foi na escola. Eu não instruído. Isso indica, obviamente, que não é a jumenta que está falando, é alguém que está falando nela. O que essa voz que vem na jumenta quer? É interessante se você ler o 29, porque aí piora. Balaão respondeu a quem? Se já estava ruim, quando a jumenta está falando, piorou. Pastor, o que é isso? Talvez a Adriana deveria vir aqui para explicar isso, porque é uma psicóloga. Porque o cara está tão nervoso, ele está tão fora de si, que ele está conversando com a jumenta sem notar que é uma jumenta. Já viveu isso no seu casamento? Não. Você já pegou sua mulher fazendo assim, ó? Eu queria saber por que você falou aquilo comigo. Ele olha para você com a cara mais cínica do mundo e diz: eu não falei nada disso, você está louca? Falou. É que você estava conversando com a jumenta sem notar, é ou não é? É. O estado mental era tão ruim. É só para você ter um entendimento. Porque cá convenhamos, gente, como é que a jumenta fala? Mas o que essa jumenta vai dizer para ele? Você me espancou 3 vezes, cara. Ele falou assim: espanquei porque você está zombando de mim. Depois você lê lá que essa tradução é minha. Tu está zombando de mim, ó, jumenta. Você dá sorte que eu estou com um cajado, que se eu estou com uma espada eu mato você. Quando ele falou mato você, aí o anjo permitiu que o Balaão visse. Aí eu imagino ele, o anjo falou: ai maluco, a casa caiu. A casa caiu. Eu vou falar uma coisa para você: você dá sorte que a jumenta, que se a jumenta viesse na minha direção, eu matava você e deixava a jumenta viva. Que voz é essa que está na jumenta? O que essa voz está tentando dizer? Cara, você está tentando ir para um lugar onde Deus não quer que você vá. Você está tentando fazer algo. Você sabe uma coisa que nós precisamos aprender na nossa oração? Por favor, eu vejo tanta gente boa vendo tudo dar errado, não sabe identificar quando um impedimento é de Satanás, porque ele impede, sim ou não? Tem gente que aceita o impedimento de Satanás e luta contra o impedimento de Deus, porque não consegue identificar. Deixa eu te falar, você tem algo te impedindo? Dobre seu joelhinho e, por favor, faça uma oração com um pouquinho de sanidade mental. Senhor, eu estou enfrentando esse obstáculo. Sou incapaz de saber se o que está me impedindo e se essa oposição é do Satanás ou é do Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, se for do Satanás, me dá força, porque eu vou enfrentar, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou fazer esse tratamento, eu vou fazer de tudo. Agora, se for do Senhor, não me deixe perder nem um pouquinho de minha força, porque eu não quero lutar contra o Senhor. Nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo, quer ver? Coloca na tela que fica fácil. Ele disse isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 16:6. Atos 16:6. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos por quem? Impedido de quê? A palavra. Ele queria pregar a palavra, sim ou não? Mas Deus queria que ele pregasse? Não. Ele está indo fazer a coisa certa, sim ou não? Porém no lugar errado. Nós temos que entender isso. A voz da jumenta é a voz do impedimento. E do impedimento que não vem do Satanás, é Deus.